Boa noite, amigos. Estamos vendo o nosso Cadeira Cativa. Celso Juarez Rotti, aqui na ponta direita, né? Tipo Valdomiro e Tarciso, assim, mais ou menos. Do centroavante aí, eu vou falar de dois colorados, porque ele é colorado. O Vitor Grunberg, Dario, Claudiomiro, Flávio Minuano. Tô armando o jogo Nilson, aqui. Christian, algum deles aí. E lá na ponta esquerda, Éder Aleixo. Gostei, foi a mesma coisa que eu pensei. Ou eu pensei em dois. O Odair, não? Não. Podia ser o Chupetinha, como dizia o seu Hélio, mas eu pensei no Mário Sérgio. Esse é inteligente. Eu pensei no melhor de todos. Para mim, esse é o melhor. O melhor deles todos. Sabe, Celso, que eu vi? O Celso pode falar mais assim de carteirinha, que o Celso conhece. Quem sabe nós três somados deu conhecimento do Celso, sem falar mal de vocês. Não fala isso. Então, o dobro. Só. O dobro, tá bom. Mas aí é o seguinte, o Celso, eu vi um compacto de lances do Mário Sérgio, mas daqueles da cultura, que dura 1 hora. E não parava nunca, não é aqueles que os empresários pegam e fazem uma montagem para ferrar os clubes. Né? 1 hora de Mário Sérgio. Eu nunca vi um cara tão malabarista com a bola. E com aquelas bolas duras, né? Aquela Sim. bola que, se quando chovia, ficava um horror. Mas no Vitória, no Palmeiras, no São Paulo, no Inter, no Grêmio, eu vi tudo isso aqui. Eu era apaixonado pelo Mário Sérgio. Fiquei mais ainda. Então, para mim, Mário Sérgio e Éder, os melhores do Grêmio. Me serve. Mas teve Ortiz, Nenê, Loivo, Everton agora. Né? Teve gente boa, né? Não tem gente boa, né? Sim. Teve foi o Mário, né? Infelizmente. Saudoso Mário. É verdade. Concordo contigo, viu, Rec? Mas eu também quero colocar o Éder nessa situação. Sim. O Éder que estava prometido eu ser padrinho de casamento dele, infelizmente estava trabalhando e não pude ir. Porque o Éder trabalhou comigo no Atlético Mineiro. Que coisa bonita essa. Então o Éder... Ele está lá ainda, né, Celso? Está ainda. É uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme. Aprendi a conhecer mais ainda o Éder, não só dentro de campo, mas fora de campo, lá em Minas Gerais. E vocês não acreditam o que o Éder tem para mostrar. Né? Ele tem uma situação, ou situações fantásticas da carreira dele. Como esses jogadores que jogaram naquele time maravilhoso de 82 também deve ter, né? Saiu do Grêmio por trocado por Paulo Isidoro. Sim. Olha o tamanho da troca. Uma bela troca. E o tamanho da convicção dos dois, né? Sim. O Éder para mim, nessa posição é... O que ele jogou naquela Copa de 82, né? Ele chutava lá do meio do campo. E numa Copa do Mundo, que o cara tem que ter personalidade. É impressionante o que ele tem. O que ele tem guardado. O que ele tem guardado de situações pessoais e profissionais dele. Porque ele fez, certo, já que tu ia ser compadre dele, ele fez ou não fez no sapato do Teresa? Fez. Mas o que eu quero dizer é que o Éder, fez bem feito. uma das situações do Éder, tu chega em Belo Horizonte, hoje tu chega em Belo Horizonte, o Éder é lembrado como o dono da primeira Mercedes de Minas Gerais, ou de Belo Horizonte. O Lima foi o dono da primeira Mercedes aqui. Só que era impressionante. O Éder é qualquer coisa de espetacular em Belo Horizonte, em Minas Gerais. De Vespasiano, perto do CT de treinamento do Atlético Mineiro. Eu fiz cobertura dos treinos que vocês faziam com o Grêmio Inter lá em Vespasiano mais de uma vez. Desci um barranco. Eu tive a oportunidade de fazer e participar do CT do Atlético, que hoje, se não é o melhor, está entre eles, e foi o melhor aí na Copa de 2014, porque recém tinha sido inaugurado. Tivemos uma participação efetiva no CT do Atlético e felizmente conseguimos aí fazer com que as ideias, ou que nós tínhamos no momento, fossem colocadas na prática, né? Então, me orgulha muito isso. Vitor, você que é da administração do Internacional, tem acompanhado essa evolução do centro de treinamentos, porque os clubes estão quebrados, mas estão investindo em infraestrutura. Porque antigamente os clubes iam definhando, o Botafogo, por exemplo, era até piada. Ia treinar lá em Niterói, Severiano não funcionava mais, estava interditado, não podia treinar no campo deles. Mas, e hoje eu acho que hoje não treina, o Botafogo não treina lá em cima do shopping ali? Não? Treinava. Eu sou do tempo que quando eu treinei Botafogo, 2005, nós treinávamos em cima do shopping. Saímos do shopping e íamos fazer uma compra na loja, tomar um shopping. Só tinha que combinar com os jogadores. A partir de tal hora é a gente que entra. Mas é fantástico. Agora não, agora o Botafogo está com
com um campo ao lado do... Como é que é o nome do estádio do Botafogo lá? Me ajudem? Engenhão. Engenhão. E continua treinando também em Niterói. O nosso centro de treinamento ali na beira do rio, no Parque Gigante, passou por uma reformulação há cerca de 1 ano e meio. Mudou bastante. Agora nós estamos, inclusive, expandindo a questão de um terceiro campo, trazer a categoria de base mais próxima do profissional, para que haja essa interação. E o plano REC é Guaíba. O da beira do rio, acho que o Celso treinou ali, né? Conheceu o espaço. Bom, eu não ia entrar no mérito, mas já que tu me chamou para conversa, eu vou entrar no mérito. Não vai chamar de puxadinho. Eu acho que... Não, longe disso. Fernandão chamou, Acho que Grêmio Internacional... O Grêmio melhorou, mas Grêmio Internacional tinha dificuldades enormes para se fazer treinamento, né? Porque muito aberto, tudo aberto, todo mundo via, todo mundo participava, aquela coisa toda. Era um horror. E o do Internacional ainda participa. Mas o Vitor vai botar um tampão lá. Que não é bom, viu, Vitor? Que não é bom. Eu sei que ali tem uma situação de meio ambiente, não pode fechar, por isso, por aquilo. Não é permitido, né? Mas eu acho que tem alternativas ali para que melhore. Olha, Celso, quando assumimos em 2017, entrei lá no CT e te confesso que me assustei com as instalações. Eu não imaginava que fosse daquele jeito. E a gente fez uma série de reparos, melhorias naquele espaço. Hoje, se tiveres a oportunidade de ir lá, tu verás que mudou bastante a qualidade dos instrumentos, a academia toda reformada, todas as salas internamente passando por uma repaginação, a área externa inclusive, o cuidado com os campos, o terceiro campo esse que eu citei. E em relação à visibilidade, concordo contigo, a gente na avenida ali fica muito exposto, muito aberto. Mas depois de algumas discussões aí, conseguimos sim, vai ser fechado ali, vamos conseguir tapar com alguns sombrites, um material que transpassa, não tira completamente, o vento. Mas na verdade a visibilidade para o campo, ela vai terminar, de certa forma. Agora, quem caminha pela orla e passa ali pelo calçadão onde há uma ciclovia, conseguirá enxergar o rio. Porque ela vem de baixo. Esse é o fundamento da prefeitura. Exato. E eu acho justíssimo. Claro. Porto Alegre, eu digo que Porto Alegre, o cartão postal de Porto Alegre é ali. É o rio. Agora, a construção das torres que teremos ali do lado do Beira-Rio, se Deus quiser, ele vai querer. Cara, eu sou favorável até trazer o laçador para ali, porque aquela orla, hoje um cidadão chega em Porto Alegre e não tem para onde ir. Lindo, vai fazer o quê? Eu já acho que o laçador tem que ficar mais aqui pelo Maitá mesmo. Acho que tá mais bonita a entrada da cidade. Tentar valorizar um pouco. Além tem duas estátuas, né? Acho justo. Não, já, duas estátuas. Tu não tá contente com a tua? O laçador é outra do Renato. Tu não tá contente com a tua na esplanada da arena? Tá bem. Então vamos levar o laçador pra beira do rio lá. Fazer companhia pro Fernandão. Porque eu brinco, Rec, o pessoal chega no aeroporto em Porto Alegre, em Salgado do Filho, pega o carro e vai pra Serra. Né? Nós não temos muito a oferecer, infelizmente. Um povo tão querido, uma cidade tão... Só para terminar esse assunto, o CT do Internacional, além do problema de visibilidade, tinha outras situações que espero que tenha melhorado. As pessoas ou os departamentos tinham departamentos que estavam muito próximos dos jogadores. Espero que tenha melhorado, porque isso gera uma confusão muito grande. Celso, espero que hoje tenha melhorado. Hoje eu te digo, o parque ele é dividido ao meio. Tu entra pela entrada principal dos carros, à esquerda é CT profissional. E só entram os profissionais e os atletas. Do lado direito é o parque, a área social. Inclusive... mas não é nesse sentido, não. Mas inclusive as quadras de tênis, que eram ali no meio, passaram para o outro lado. E os departamentos de administração do parque também, que não tem a ver com o futebol, atividade fim, estão para o outro lado. Mas eram atividades fins que estavam muito perto dos jogadores. A gente tem uma dificuldade. Esse era um problema sério. Eu sou de uma época que eu não peguei CT, eu peguei treino só em estádio, só na época do Olímpico. Só no Carecão? Não, no Olímpico. Não, no suplementar, que era um belo de um campo, mas no estádio. Então, eu acho que isso que o Celso se refere. Um belo campo. Tu tem todas as diretorias, tu tem todas as vice-presidências, todo mundo circulando dentro do ambiente que é para ser do futebol. Tem inclusive as próprias categorias de base, fica tudo meio misturado. Né? Opinando sobre várias coisas. Isso também tem... Que é válido, né? Ainda mais nesse momento de hoje, né? Essa diversidade. Com o CT eu acho que tu tem uma coisa fica um pouco mais fechada. Eu, com relação, assim... É óbvio que o Internacional vai construir, tá para construir a cidade do... Como é que chama? Cidade do Inter? Não, Cidade do Inter. É a cidade do Inter, né? Que chama em Guaíba, né?
eu particularmente, sem querer meter meu bedelho, mas já metendo, eu ficaria com o Guaíba, com Guaíba não, com o CT, bem organizado, o CT ali do Beira-Rio, para o profissional, e deixaria, de repente, faria para a base alguma coisa em Guaíba, é exemplo do que o Grêmio tem. Isso que o CT do Grêmio aqui no Maitá, ali onde é, ali o CT dos Carvalho, a localização acho que é perfeita, ele tem um tamanho bom para o profissional, são 3 campos que tem ali, né? Eu acho. 2. Não, acho que são 3. Tem 2,5. Tem 2,5. Mas tu tem 2 bons campos para poder trabalhar, tem uma bela de uma estrutura. E o Grêmio está pegando mais uma área da prefeitura ali, então, assim, ó, permutando pela do Cristal. Tu não tem necessidade de ter uma coisa, acho que muito grande, né? O que o Grêmio vai fazer é colocar os aspirantes ali e tal. E o sub-20. Que tu pode ter por perto. Acho que talvez assim. Que é o que o Inter também está fazendo. Isso. Né? Porque eu acho que tu ter. Que é importante. O técnico pode ganhar tempo. Como é que ele vai se deslocar para Eldorado? Muito importante. Com esse trânsito? Alvorada, agora está o Internacional. O Inter tá em Alvorada, mas Isso. daqui a pouco a ideia é tu botar tudo junto, tá? Mas. E o deslocamento até Guaíba? Ah, tá, vamos comprar um catamarã e vai fazer. E no dia que pega uma ventania. Ótimo. No dia que pega uma ventania. Se a canoa não Não dá pra brincar com O isso. que não der certo, coloca, né, a prospecção dos lugares antes. Não, olha, eu acho que é complicado. Tem dias que tu vai ter que fazer. E aí tu fazer a volta toda para chegar lá. Eu sei, lembra, Celso, o que era pra gente ir a Eldorado treinar? Quando complicadíssimo. No Grêmio, tinha que pegar em relação a esses pontos e que o Celso traz também da proximidade dos departamentos. Quando a gente fez a melhoria aqui no CT do Parque Gigante... Não posso falar do de agora, tá? Não, eu te entendi, mas o que eu vou te dizer é o seguinte, eu nunca atuei no futebol, não atuo no futebol, não sei como é que é esse dia a dia e não entendo essas reclamações. Mas a turma do futebol, os profissionais e os políticos foram escutados para a gente fazer essa melhoria, né? Inclusive os jogadores participaram junto com trazendo com os executivos para nós as informações. A gente sempre é escutado, mas na maior parte das vezes não é ouvido. Bom, tudo bem, aí eu vou aceitar, mas não Tô tenho falando muito, até da Arena. Não tenho muito como retrucar. Em relação a Guaíba, na verdade, fiquei feliz que na reunião ontem de líderes dos partidos vai para plenário, para votação, a sessão da área lá na próxima terça-feira, o que é um avanço, a gente vai ter essa oficialização acho que ainda esse ano, semana que vem, espero que sim. E em relação ao profissional ir ou não, eu te confesso que eu sou favorável à ida do profissional. Agora, mas daí vai tudo. Vai tudo. Eu que trabalho no patrimônio, nos novos negócios, junto com o Lamana Paiva, que está tocando esse projeto, o nosso objetivo é viabilizar o projeto, viabilizar a questão legal. E aí depois vai fazer. O Celso disse aqui Se depender da comissão técnica e dos jogadores do profissional, não sai da onde está. Nem Grêmio, nem Inter. Nós já acabamos de falar que o Atlético treina em Vespasianas. Mas o Atlético não tem alternativa. Tu não tem alternativa, tu não tem um estádio. Nem o Cruzeiro. Perto, tu não tem toda essa situação, tu entende? Completamente diferente. Tu não tem um estádio perto, né? Eu acho que é complicado tu tirar do teu, sabe, do teu ambiente de onde tu tá. O CT do Caju, do Atlético Paranaense, também não é junto ao clube. Do Caju? Não é junto ao clube, não. Pois é. Então, tá todo mundo se separando. Tudo bem, até acho que até tem que ser. Eu vou te dizer, eu quando trabalhava no Grêmio eu brincava com o pessoal lá. Só que nenhum deles tem ponte para atravessar. Eu achava que o CT do Grêmio, um local bom pro Grêmio ter um CT, seria onde é no Cristal ali, onde eram as escolinhas. Se o Grêmio quisesse fazer um CT mesmo, daqui a pouco, na época, nem se falava muito em CT. Espaço, o problema é às vezes se treinava lá, mas até daria para tu pegar, porque ali são uns 4 ou 5 campos. O CT do Inter, como é lá, esse espaço que o Grêmio tem na frente do shopping, tem um problema. Aliás, tem 2 problemas. Esse da visibilidade dos torcedores. Todo mundo acaba enxergando. Né? Que acaba interferindo no treinamento. Vai com a gritaria, daqui a pouco mesmo dependendo do momento. E também a questão do inverno, né? O do Grêmio é um pouquinho mais afastado da beira do rio. Os campos do Internacional que são ótimos, excelentes. Quando realmente está o inverno, o vento minuano nosso, é realmente difícil e complicado treinar ali. Mas é uma alternativa, espero que tenha melhorado, porque a grandeza do Internacional, a gente sabe disso, é espetacular.
E aí certamente já melhorou e vai melhorar cada vez mais. Agora, Serginho, o Grêmio joga uma partida interessante hoje contra o Vasco da Gama, porque ganhando, volta a passar do Internacional e deixa de novo o Inter na obriga de ter que ganhar amanhã um jogo muito encrencado do Atlético Paranaense. Agora, se o Grêmio empatar, o Inter seguirá na frente e muito provavelmente... Segue na frente de qualquer jeito, se perder amanhã também? Segue se perder. Um ponto de diferença. Tem uma vitória a mais. Tem uma vitória a mais. Aí vai chegar no Grenal taco a taco se o Inter perder amanhã. É o olho de fusca aí, o Vitor Gumbeck. Se o Inter... Bom, o Inter perdeu 3 pro Atlético já. Em 3 jogos perdeu as 3. Tá na hora de ganhar uma, né? Aí estavam dizendo que hoje eu já me irritei lá na Grenal. Não te irrita na Grenal, calma. Você fica irritado, não é assim. Eu me irrito facilmente às vezes. Esse negócio de revanche só se um dia decidirem de novo a Copa do Brasil. Não é, né? Não, peraí. Senão vai virar palhaçada esse negócio de revanche. Quer dizer, o Barcelona vai querer revanche com o Internacional quando disputar o Mundial. Não, a vida segue. Eu tô por essa revanche. Viu? Raivoso. A revanche com o Barcelona. Não com o Atlético Paranaense. Me interessa no Mundial com o Barcelona de novo. Tu quer dar a chance pra eles? Quero ganhar de novo. Mas olha aqui, mas se, por exemplo, se empata o Inter, tá? O Inter perde amanhã. O Inter tem uma vitória a mais. Uma vitória a mais. O Grêmio ganhando o Grenal domingo passa à frente. Sim, não. Aí é mais direto ainda. Fica com vitória, aí fica com uma vitória. Não sei como é que é saldo de gol. O Grenal é na arena. O saldo de gols é do Grêmio é melhor. Aí o Grêmio passaria na frente. Mas eu tô acho que o Grêmio vai ganhar hoje. Isso é um achômetro de torcedor, É um achômetro de torcedor, Mas os meus achômetros, quando eu me assusto, a coisa também não dá certo. Posso ficar meio verde, meio assustado, mas... O Vasco melhorou muito, hein, Sérgio? Eu acho que sim, mas acho que está na hora, daqui a pouco, tá vendo o Vasco. Faz horas que o Vasco não perde em casa também, né? É muito difícil o Vasco perder lá. Mesmo na fase ruim, o Vasco sempre conseguiu se equilibrar um pouquinho jogando em casa. A Colina. E eu tô vendo que o Grêmio tá valorizando bastante o Grenal de domingo, né? No jogo do final de semana, o pessoal resolveu limpar. Alguém vai ter que pagar o pato, né? O Grêmio botou isso na cabeça. Não, limpou os cartões. Depois de tomar 5, o que fez o Internacional em 2014? O Internacional tomou 9. Tomou 5 da Chapecoense e 4 do Grêmio. Ficou na obriga de ganhar 4 em 5. O Internacional ganhou 4 em 5. 3 no Beira-Rio e uma do Figueirense, sabe-se lá Deus como. E empatou com o São Paulo em São Paulo. Era o Abel o técnico. Treinador Abel. Ele sabe decorar a campanha. Não, mas essa aí ficou história. Por que tu sabe decorar? Porque eu gosto do Abel. E estou preocupado com ele. Inclusive ando de fraldão. Porque cada vez que eu faço o cálculo fica mais difícil. Está mais complicado. Cada rodada que passa... Ontem nós pegamos aqui, tentando ajeitar a tabela. Para ver se conseguia. Aí pegamos a tabela do Fortaleza, do Ceará... É a pior é de quem? Do Botafogo, do Fluminense e do Cruzeiro. A pior é do Fluminense. Do Fluminense. Mas bem pior. Mas tá com um treinador tranquilo. que é o treinador do Fluminense? Marcão. Sim, é um interino, tampão. Mas é o que tá na moda. Vamos levando. Tu acha que isso aí é uma invenção? Agora ele veio, tu acha? Mas tu acha que... Não, mas eu sei. Eu não acho nada, Rec. Eu sei aquilo lá, porque aquilo ali é histórico. Sim. Quem ia para Libertadores era o Grêmio. Ainda mais depois de meter 4 no Internacional. Acabou indo o Inter. É verdade. Foi um troço que... O Inter ganhou. Mas se pedir pro Abel, o Abel também não sabe explicar. Tem o gol do Rafael Moura no meio dessa história. Se pedir pro Abel, o Abel também não sabe explicar como é que chegou. Não, eu vou te dizer... Aos 48, 49, gol do Rafael Moura, não foi uma coisa Rafael Moura e o Ayrton Silva, de Canela. Sim. Olha aqui, eu vou dizer mais. O Internacional empatou... O Ayrton Silva. Claro, aquele jogo. O Inter empatou com o São Paulo com um gol de cabeça do Paulão. O São Paulo bem, o Internacional mal, numa maleza. O Inter ganhou do Palmeiras... Taiberson fez gol e o Escambau. Contra o Goiás, o Paulão fez gol de bicicleta. Olha isso. Contra o Atlético Mineiro, o Fabrício fez um gol de linha de fundo. Para te ver como quando os deuses do futebol querem. E contra o Figueirense, eu comentei aquele jogo. Quando eles querem, querem. Quando não querem... O narrador do meu lado já tinha encomendado a alma, já tinha chamado o padre, tudo. Né? Não dá mais. É uma barbaridade. Que não vai classificar nem Grêmio. Dá o nome. Não vou dar não. O Bigorrilho. Aí... É vivo, Rec? É o Bigorrilho. Aí tá... o Doraldo.
Mas fazendo um negócio normal. Sim. 40 minutos, nós não jogando nada. Um marasmo, um calorão em Florianópolis. Não tá que nem. Não, o Figueirense, sabe que os caras narrar jogo lá em Florianópolis é perigoso. Os narradores ficam meio furiosos, né? Não, mas é o de Criciúma? Sim, o de Criciúma. Vai a coisa foi feia. Que a coisa foi feia. Sabe que eu botei aquela narração no ar, né? Tu botou no ar sem os pi. Não, mas não era pi, tinha que tirar 10 segundos cada vez. Tu botou 3 segundos da narração no ar. Não sobrou nada. Ele continua trabalhando? Acho que não. Mas tu sabe que eu não sei. Mas aquela rádio é uma rádio identificada, minha pergunta? Não, em Criciúma todas as rádios são identificadas com Criciúma. Eu digo, mas uma rádio tipo rádio de torcedores, assim como Maurício nós está temos. dizendo que até coletiva ele participou com os caras. É da Rádio Web. E não apanhou? É uma rádio web e ela é identificada porque as rádios que fazem a cobertura em Criciúma só tem o Criciúma que disputa. Então todas as rádios já é uma coisa meio Na volta do Criciúma. meio torcedora, né? Já Claro. acaba Aqui também. torcedora ou não, né? Eu ia falar isso. Aqui não? Não, aqui bom. teve narrador que ficou um Aqui tempão não. sem poder ir a Muito Caxias, bem. sabia? Teve narrador o quê? Ficou um tempão sem poder ir a Caxias. Pois Depois de um 4x0 pro Juventude, no Beira-Rio. Pior que esse aí, eu não sei qual é o narrador. Eu imagino que seja. Mas, Sabe, vai. mas é. Pior que eu apanhava junto. Olha aqui, ó. Mas aí, 40 do segundo tempo, gol do Rafael Moura de cabeça. 1-1, mas ainda assim. Eu chutei Aí tudo. 47 minutos e meio, faltando 30 segundos, gol do Wellington Silva. Essas coisas, né, a gente acaba pagando, né, em vida, né? Pô, tu quer dizer que o Abelão tá Foi rápido. Agora. A gente acaba pagando, né? Tá sofrendo. As coisas são assim. Vai te meter, porque o que eu tinha que me meter no Inter em 2016, né? Ah, pois é. Pois eu falei pro Abel na festa SWAT, do Internacional foi da aí, que a gente recebeu os prêmios e tal. Prêmios não, tivemos uma festa. O Abel tava, a gente tava, sentamos juntos. Ele olhou pra mim e disse: eu não vou trabalhar esse ano mais, não quero saber. Uma semana, 15 dias depois, ele estava no Cruzeiro. Mas diz que os jogadores ligaram para ele. E o Abelão com aquele coração. Mas desse independe do jogador. Ligação pra ele também em 2016. Independe. Os amigos ligam, tu vai. Meus amigos botaram em 2016. Mas muitos amigos. Tu não faz ideia de quantos. Aí vai o Abel, eu vejo o Abel Depois na vou te beira do contar campo. uma história fora do ar. Eu vejo o teu amigo na beira do campo. Que é nosso amigo, né? Sim, claro. O Abel na beira do campo. Só fazendo assim. Pô, não dá, né? Não vai. As E coisas aquele não jogo vão- do Fortaleza, hein? Não andam. Eu tô numa festa de formatura de 30, Aquele gol do Fortaleza. 33 anos de formatura e nem tava me lembrando do jogo do Cruzeiro. O Rodrigo do Centro, que está sendo nos assistindo, mandou uma mensagem: Dá-lhe, Abelão! Disse, pô, ganhou o jogo. Sim. Aí cheguei em casa, disse, vou dar uma olhadinha para ver como é que foi. 1-1. Aí depois foi ver os desdobramentos. Fez o gol, logo em seguida tomou o gol. Eu vou te dizer o seguinte, e o Fred e o Thiago querendo, hein? Eles estão querendo. Estão querendo, claro. Estão Tá, é correndo herdeiro pra deles. caramba. Estão tentando pra caramba. Imagina se eles não estivessem querendo. Não, e tem grandes jogadores, né? Tem aquele David que veio do Vitória, tem o Pedro Rocha. Mas o Grêmio... Não, Tem Pedro o Rocha não Sassá. tem. Desde que o Abel assumiu o Cruzeiro, Pedro, não sei o que houve com o Pedro Rocha. Não entra. Não sei o que houve com o Pedro Rocha. O Grêmio em 2004, Não o Grêmio que caiu... Não, Cano de time. que não caiu, o primeiro, em 2003, quando Não. acabou não caindo. O 2004 2004 já, foi- 2000, mas não, 2004 já estava meia coisa, já estava meio degringolada, já tinha. O de 2003 que não caiu, mas que estava, foi um Michel horror. Bastos, Felipe Melo, Não, mas não. o Pitbull, Christian, esse time não. Tinga. Não, o Tinga não estava, já tinha O saído. Tinga saiu quando deu aquele problema lá em Florianópolis com as ovelhinhas lá. Mas já tinha antes, o Tinga já tinha saído antes. Não me lembro desse tempo. É, não. Foi um ano, o Tinga Foi 2002. Saiu no final do ano. 2002, né? 2003, que foi o Grêmio caiu, O o Grêmio caiu em 2004. Claudio Miro tava. O Grêmio caiu em 2004. Claudio Miro estava, Anderson Lima acho que já não estava mais, Gilberto já tinha saído. O time do Grêmio um ano antes Darley, era o Cano. Adilson mandou embora. O Darley, isso, o Darley saiu, foi pro Atlético Fluminense. Mineiro. Fluminense, Atlético eles. Mineiro. Atlético Mineiro. O Darley estava no Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro não caiu no ano seguinte, ganhando um jogo do Grêmio lá em Erechim, É verdade. por 1-0.
E aí o Atlético Mineiro acabou não caindo. Aliás, o Grêmio fez o serviço em 2004, né? O Grêmio era a lanterna do campeonato, mas desmoralizado, tinha tomado goleada, não ganhava de ninguém, lanternaço do campeonato. E aí o Levir Coupe conseguiu perder um título, estava 3-0 para o Atlético Paranaense, que seria bicampeão brasileiro hoje. 3-3 num show de Cláudio Pitbull. Jogou muito. 3-3 e... Cláudio Pitbull. Que tal? Pois é. Vitor, o que mais vai fazer o Inter ali na beira do Rio, se vai depois desenvolver um projeto enorme lá na cidade do Inter, em Guaíba? Bom, hoje nós temos o Parque Social ali. Não imagino que vai se desmontar aqueles campos ali, eles seguirão ali, podem ser utilizados, mas a construção do CT de Guaíba vai levar um certo tempo também. O time profissional, por um bom período, vai ficar ali na região do Parque Gigante. E já está em processo de aprovação também. E uma das questões das contrapartidas ali é justo a criação do pier do catamarã, que vai linkar, foi falado, acho que em 10 minutos a gente vai estar ali em Guaíba. E eu vou dizer, se eu ouvir a comissão técnica, os jogadores, diz o Celso, não tem que ir para lá. Se um dia tiver voz e puder escolher, eu digo que tem que ir para lá. Que os jogadores já vão saber que o CT é lá, que morem lá perto, que venham sabendo que se treina lá. Mas eu acho que o profissional tem que estar lá, o melhor espaço está sendo criado lá, e esse é o espaço que o Internacional vai ter para isso. Existe no projeto o Inter comprar um catamarã e ter à disposição, porque daqui a pouco vai ter que ser uma situação assim, vai todo mundo e volta depois, porque não sei se dá para ficar indo e voltando. O que eu sei é que as linhas de catamarã, tem muitas linhas ainda para ser criadas que já foram desenhadas. O Mauro está lembrando da Ponte Nova que não vai mais trancar, né? Guaíba vai ser o bairro de Porto Alegre. Isso pode ser uma coisa positiva. Vai só um pouquinho. Tu vai deixar o teu... a não ser que tu vá direto por lá, então. As pessoas não precisam mais. Porque se tu for deixar o teu carro no Beira-Rio ou alguma coisa para ir, tu tem que dar toda a volta. O cara morar na Zona Sul... Não, o processo tem que ser o inverso. Se o Internacional ou o Grêmio, amanhã depois, o Grêmio agora tem o seu CT, tem os seus 2 campos do profissional. Mas se o caso do Internacional, se realmente fizer um CT e vai acontecer, vai sair. Tu podia ser manager. É uma política do clube. O clube tem que determinar o seguinte: os seus profissionais não tem mais campo de treinamento. Tem que tirar aquele campo de treinamento ali da beira do rio, fazer estacionamento ou qualquer coisa assim, e passar todo o CT lá para Guaíba. Inclusive a hotelaria. Tudo. Porque aí... Não, isso vai haver. Aí tu vai fazer... Se tiver a hotelaria... para fazer realmente o que tem que ser feito num CT, que é o seguinte: pré-temporada, não precisa sair de Porto Alegre, tem hotelaria, tem tudo. O que a gente procura numa pré-temporada? A gente quer se isolar, tá? Mas o que adianta se isolar para ter uma maior e melhor integração entre os jogadores se tu não tem o melhor aparelhamento? O que é o aparelhamento? É campo, é a sala de musculação, é todos os profissionais à tua disposição, é a fisioterapia, todos os aparelhos. Isso vai ter no CT. Sim. Então, se tiver a hotelaria, que eu acho que é o projeto, que eu não conheço o projeto. Refeitório. Tem o refeitório. Aí não tem refeitório. problema. Aí a coisa é a seguinte: não existe mais esses campos na beira do rio, aonde funciona hoje. Não, é lá. Tem que Aí não tem... Joga no Internacional, sabe que o CT lá. É o que acontece com o Cruzeiro, é o que acontece com o Atlético, que é fora da cidade. Pô, o CT do Atlético são 30 quilômetros do centro de Belo Horizonte. Mas o Cruzeiro não é ali na beira do rio? E é ruim de chegar. Não é beira do rio, é lago, né? Ali, é lago, mas não é mais... Não é na beira, é muito longe. O do Atlético é 30 quilômetros, do Cruzeiro é 25. Do centro da cidade. Porque a gente entra... Tem 2 tocas, né? Tem a toca... toca 1 e a toca 2. É isso então. A toca... Então como é que ficou lá? A toca 1 é a da base, a toca 2 é do a da base que fica que é mais longe. Pampulha, né? Então, o Cruzeiro, para jogar no Mineirão, por exemplo, tá legal. São, o quê? Meia hora para chegar no Mineirão para jogar o jogo. Né? Por quê? Porque o CT do Cruzeiro é pro lado da Pampulha. Sim, né? já fica então, passa a Pampulha, a toca 2... né? Mais no interior um pouquinho. O do Atlético não, o do Atlético tem que sair, tem que passar na cidade administrativa, que é uma obra maravilhosa do Niemeyer, mas são 30 quilômetros em direção ao aeroporto. É longe. Que também tem a hotelaria e funciona muito bem. Os jogadores moram na cidade, mas vão treinar e passam o dia. Como é que é? Isso eu ia te perguntar. Essa é a finalidade. E o jogador é contratado já sabendo que ele vai treinar lá. Mas aí tem que terminar aquele campo na beira do rio. Tem alternativa. Tu não pode deixar. Não deixa alternativa. Se deixar alternativa, eles não vão sair.
Me diz uma coisa, Celso, o CT do Atlético e do Cruzeiro, eles têm concentração, espaço para concentração, tudo? Cara, de primeira linha. Eu não sei se o do Grêmio Ajudei aqui até a montar... O do Grêmio aqui eu não sei se tem espaço para os jogadores descansar. Não, aqui. acho que não. Eu acho que não. Eu acho que é só... Tanto que o Grêmio concentra em hotel. Né? Isso. Agora, o Maurício lembra de uma coisa aqui interessante. Se a prefeitura pediu os campos para o Grêmio, vai permutar com aquela área do Humaitá, não vai pedir para o Internacional também? Aqueles campos ali. Mas é que ali já é outro ponto da cidade, porque já foi feito parque ali. Mas ali o que o Grêmio... Tem o Parque Marinho. O Grêmio vai entregar as áreas... Vai permutar. Vai ficar o campo de futebol lá ou a prefeitura vai fazer outra coisa? Tem que ver se não vai fazer outra coisa. Não, a prefeitura vai fazer outra coisa. Vai fazer o que bem entender. É a orla do Guaíba já sendo construída. Daí teria que ser todo o Parque Gigante. Que é linda, né? Aliás, que é muito bonita. Ali teria que ser, eu não sei como é que fica. O Inter teria que até poder agregar alguma coisa. Para o bem da cidade. Gigante, né? Daqui a pouco vai ter uma obrigação para o Internacional cumprir. Fazer alguma coisa ali, talvez. Mesmo que fique dependente. Até para poder investir, né? Até para daqui a pouco uma contrapartida, sei lá. Celso, o Flamengo é muito melhor que os outros? Tecnicamente é. E o técnico é melhor que os outros? O técnico com 65 anos veio da liga aqui e está indo muito bem. Eu disse aqui nesse programa que o Jorge Jesus era contestado em Portugal e continua sendo. Eu achei que tu ia pipocar? Não, tu ia apagar isso? É o contrário. Ele veio para cá, eu dei entrevista para a imprensa portuguesa, ele não deixou lá em Portugal, ele tem as suas dificuldades, teve suas dificuldades, mas veio para o Brasil e conseguiu chegar num momento do Flamengo excepcional. O Flamengo já tentou várias vezes fazer o que está fazendo, contratar os melhores e não deu certo, não deu liga. Essa vez o Jorge, né, que é de Jesus, está dando certo e é o melhor time do país, está jogando o futebol mais bonito nesse momento. 1-0 Chapecoense no Galo em Minas Gerais. E eu acho que, mas assim... Não sustenta. Mas tem uns 2 meses, 2 ou 3 meses que ele conseguiu ajeitar o time, né? Ele apanhou. É que o time técnico, eu falei outra coisa. Nós não estamos falando do trabalho do Jesus. Sim. O que o Rec me perguntou é o seguinte: o Flamengo realmente é o melhor time do Brasil? Melhor elenco. Tecnicamente foi o que eu disse. Taticamente o Jesus tem os seus méritos, porque o Jesus modificou. O Flamengo, eu trabalhei no Flamengo, o Flamengo tem vice-presidente até para manutenção. O vice-presidente de manutenção do Flamengo é o fulano de tal. Então o Flamengo é muito complicado, muito difícil. Sim. Não que os outros não sejam, né? Inclusive o teu Internacional. Mas o Flamengo, o Jesus chegou e botou o seu jeito de trabalhar. Num primeiro momento teve as suas dificuldades. Foi contestado. Claro que não saiu para a imprensa, né? Sim. Mas a vida do treinador sempre é assim. Quando tu vem e impõe um ritmo de trabalho, tá? E vai pro jogo e ganha. Serginho me fez lembrar uma entrevista que eu fiz com o Apolinho. O Apolinho deu um pau nesse português de manhã para mim. Fica tudo... Então, para terminar, fica tudo maravilhoso, né? Quando consegue o resultado. Mas eu pergunto... Deixa eu só terminar. Por favor. Fica tudo maravilhoso, né? O cara ganha, tudo bem. Aí, começa. Aí não dá certo, né? O time, melhor time. Palmeiras, por exemplo. Palmeiras, o Filipão fez o que tinha que fazer, jogava o melhor futebol, era o melhor time. Perdeu pro Internacional. Um ano sem perder. Perdeu pro Internacional aqui a Copa do Brasil, degringolou, o Felipe foi demitido, o Mano não fez praticamente nada de diferente, deu continuidade ao trabalho, tá aí quietinho, não se fala mais no Palmeiras, não se fala mais no Palmeiras. Nem de bem, nem de mal. Nem de bem, nem de mal. É o segundo colocado. Outro exemplo. O Rafael Veiga, meio-campista, pediu para ir embora porque pela 4ª vez sobrou do banco de reservas. Isso sempre sobra gente boa. O Rafael começou comigo no Coritiba. E ele não quer mais jogar na esquina. Com o Mano, não joga mais. Olha aqui, só para terminar. São Paulo. Maravilha no Santos. Maravilha. Enquanto estava em primeiro. O São Paulo conseguiu fazer uma coisa fantástica. O Santos, desde 2001, passou a ser o time dos meninos da Vila. Concordam? Sim. Vocês dois são da imprensa. Os meninos da Vila. São Paulo chegou e botou um 3-5-2, uma retranca do caraca, trocou completamente a gurizada e botou só gente o quê? Só os velhos. Só contratado aqui, contratado ali, passou a ser o melhor
do Brasil. Mas agora já disse que não vai ficar. Saiu da liderança do campeonato. O que aconteceu com o São Paulo? Já não vai ficar, já não sei o quê. Já disse que está pensando em sair. Já tem time não sei aonde, esperando por ele. E outra coisa, o Jorge, a experiência é boa, né? 65 anos tem o Jorge, né? 66. O Jorge Jesus já está com saudade de casa, eu nunca vi coisa igual. Já quer voltar para Portugal. Tu acha que depois Eles são muito ligeiros, né? É complicado. Os meus colegas são complicados. Ei, mas tá certo. E é ruim morar no Rio ganhando $1 milhão. Muito ruim morar no Rio. Ganhando mais de $1 milhão por mês. É. Bom é morar em Lisboa. Não tem restaurante bom lá. Não tem nada. Não tem bacalhau, né? O que eu acho raro do Flamengo é que o Flamengo quase montou um time novo de janeiro pra cá. A gente pode contar, vai dar mais de meio time com certeza. O Maria novo, o Rodrigo Caio veio o Gerson que encaixou no meio campo, o Gabigol. Não, só tem o Ilharão. O Diego, o goleiro, os dois laterais. Nós estamos falando de 8 posições e os 8 encaixaram. Mas, Vitor... Tudo bem que são bons atletas, mas o Diego Tardelli, por exemplo, que era tido a peso de ouro aqui no Brasil, que está sendo contestado no Grêmio, recebendo o mesmo salário de jogador do Flamengo. Eu me lembro onde eu estava quando eu escutava no rádio o REC falando do Diego Tardelli, falando maravilhas, hoje levando pau. Olha aí. O mesmo REC que falou maravilhas agora tá lá. Não sei se era o mesmo, mas era um REC. Eu tava no México. Só que eu vou te dizer o seguinte... Vai te ver como o Vitor tá falseando com a verdade. Quando o Grêmio... Faltando ou falseando? Falseando. Gol do Palmeiras, é bom pra dupla Grenal. Gol do Palmeiras 1-0 contra o São Paulo. Eu estava no México quando o Grêmio contratou o Tardelli e a primeira coisa que o meu substituto fez foi uma enquete perguntando quem era melhor, Tardelli ou Paulo Guerreiro. São bem diferentes. Não, mas foi contratado para ser centroavante e tal. Então eu estou sendo traído agora com o meu colega, porque eu cheguei e a primeira coisa que os caras estavam dando pau quando o Tardelli começou a ir mal, façam enquete agora. E eu não sabia do que os caras estavam falando. Estava tomando pau pelo companheiro. Eu disse, mas que diabo que está acontecendo aqui? Eu não fiz enquete. E aí comecei a te xingar no ar. Eu não fiz enquete coisa nenhuma. Aí um dia estava o Ângelo Afonso lá. Parece que o Tardelli tá... Eu que fiz. Parece que o Tardelli está se encaminhando no Grêmio agora, né? Tá melhorzinho. Mas não vai melhorar se não tiver sequência, né? Mas no 5-0 o Tardelli estava na reserva do glorioso André. Mas, Rec, é o que eu estou dizendo. Não vai melhorar se não tiver sequência. Eu trabalhei com o Tardelli. Tardelli foi goleador do Campeonato Brasileiro em 2009, com aquele tamanhinho e do jeitinho dele. Goleador do Campeonato Brasileiro. Tem 10 anos, né, Celso? 10 anos, claro, 10 anos. Só que ele tinha 24. Tá com 33, 34, alguma coisa assim. Tá? Então, 10 anos atrás. O Tardelli precisa de sequência, como todo e qualquer jogador. Tem. Ele fez 3 anos ele queria que esse ano ele queria 3 para esse ano não tem mais. Então tem que dar sequência. E ele fez de 3? Fez de 3. Tem que dar sequência agora e ver como é que vai. E torcer para que vá bem. Acho que o André não fica, né? Celso, mas respondendo a colocação... Celso, os caras, a torcida, o Celso vai me mandar para nós. Respondendo a colocação do Vitor, põe uma coisa na tua cabeça. As coisas são assim, futebol, ele é mágico. Às vezes contrata, como foi o caso do Flamengo, já fez isso várias vezes. Inclusive escondem, às vezes, o jogador. O Mano Menezes contrata jogadores, é impressionante. Coloca para jogar, os jogadores são afins, eles se completam. É o caso do Flamengo nesse momento. E é de um momento para o outro. Às vezes tu traz os caras... E às vezes as coisas não acontecem. Porque muita como o Inter de também. 2016. Porque muita cabeça como o próprio também. Flamengo muitas vezes. Como o próprio Flamengo. Porque muita cabeça também, né? Mas diga lá. Muita cabeça. O Celso fez um dos melhores times do Internacional dos últimos tempos, foi aquele Inter de 97. E não muito me fez sofrer, é verdade. E aquele time quase foi campeão brasileiro. Aí o Christian deu aquela entrevista infeliz, e aí o Inter começou a apanhar de todo o Brasil e tal. Bom, mas aí... Vejam a diferença dos tempos. Nós sabíamos quem era o primeiro homem, quem era o segundo homem, quem eram os dois articuladores e quem eram os dois atacantes. E não era um time estanque. Não era um time estanque. Se movimentava bem, os jogadores eram inteligentes. 4-0 no Flamengo aqui, acho que umas 2, 3 vezes. Não. Era um time que aparecia o Fabiano de centroavante, aparecia o Christian cruzando, aparecia o Arilson na meia, aparecia o Arilson na ponta, o Marcelo... que não fazia agora o Sandoval. Sandoval hoje, o Sandoval tem o maior reconhecimento hoje do que tinha na época.
Na época eu me lembro da corneta para cima do Sandoval. E hoje todo mundo diz assim, um dos jogadores... E se entrevista Boleiro, então, da época, todos elogiam o Sandoval. Todos. Christian, Fabiano, Anderson teve aqui, né? O Anderson Papola. Só que era levado pelo Fernando, acredita nisso? Sim, o Fernando tinha uma força. Quem levava física. o Sandoval fora do campo era o Fernando. Fora do campo. O Fernando, o volante, né? O volante. Tu sabe do que vive o Sandoval? Não tenho a menor ideia. Espero que esteja bem. Eu também não tinha a menor ideia. Eu fazia por onde anda no Correio do Povo e na Rádio Guaíba. Então eu sabia da vida desses caras tudo. Muito seguro o Sandoval, muito seguro. Aí o seguinte, o que tá fazendo da vida? Aí os caras contam, né? Faz uma pergunta dessa, né? O cara podia dizer assim, vai cuidar da tua. Mas aí o Sandoval me disse, eu tô vivendo de aluguel aqui. Eu disse, tá, mas não bota os aluguéis na imobiliária? Eu mesmo vou cobrar. Que no mês vou lá e cobro as contas. Tranquilo. Diz que tem umas 20 casinhas, deve ter umas 15, 20 casinhas alugadas. Deve ser mais. Eu te dizer que deve ser umas 15, 20, deve ter um pouquinho mais. E aí diz que vive de aluguel. Sempre muito seguro, Sandoval. Que bom isso muito aí, seguro. né? É bom Ótimo. quando o cara... Ótimo. Eu sempre conto uma história do Tia Joana. Tia Joana, onde é que eu encontrei a Tia Joana? No velório. Eu estava junto contigo, nós fofoqueamos. Ele veio conversar comigo, tu não sabe quem eu sou. Eu olhava para ele, não sabia. E eu estava do lado, eu torcendo que tu errasse. Mas eu não falei nada porque eu não sabia. Até que ele se identificou, eu sou o Tia Joana. Eu digo, não é possível. Aí você deu um abraço nele. Mas não é possível. Do lado do caixão do Dr. Fábio Koff. Ou do seu Verade. Seu Verade. Encontra todo mundo, eu disse pro Flecha, outro dia eu trouxe o Flecha aqui anteontem. Flecha, vamos parar de nos encontrar em velório, vamos nos encontrar num programa esportivo. Sabe que eu joguei com Flecha, rapaz? Ah, não, para. Como que tu não jogou nada? Graças a Deus. O Flecha deve ter te dado uma Graças a Deus. O Flecha, olha, escuta aqui que eu vou te dizer agora. Jaime Bilhalva tá mandando um abraço pra você. Obrigado. O Flecha era o jogador do Juventude. Tu marcou o Flecha? Não, nós jogávamos juntos, marquei o Flecha. O Flecha chegava pro treino e dizia assim, nosso treinador, Enio Andrade. O Flecha chegava pro treino, já, né, embaladaço. Celcinho. Mas tá inteiro, hein? Tá inteiro. Pô, eu vou continuar bebendo baseado no Flecha. Adoro o Flecha. Adoro o Flecha. O Flecha chegava pra mim e dizia assim, Celso, é o seguinte, eu tô no treino, no vestiário, né? Deixa eu cruzar uma bola. Me larga de mão. Uma bola. Ele para de me encher o saco. Ele era o Enio Andrade. Tu cruzava antes de chegar nele? Eu domino, faço um jeitinho aqui, porque ele tinha o mesmo drible sempre. Só que funcionava. Cruzava a bola, pronto, não participava mais do coletivo. Flecha, uma das grandes pessoas que eu conheci na minha vida e que eu joguei. Eu era juniores, 16, 17 anos, completava o time profissional do Juventude e eu tinha nesse time o Flecha, Valmir Louros, Tião, Alcione. O Tião, aquele zagueiro que jogou no Inter? Aquele que jogou no Inter. Renato Veio Kogo. de Santa Cruz do Sul, né? Renato Kogo. Esse pessoal todo aí. Joguei com esse pessoal. Renato Kogo, lateral do Grêmio durante 30 anos. Sabe que tem uma máxima no futebol, né? O cara que jogou até os 20 não jogou, né? Não me vem com esse papo que tu jogou, porque tu não jogou. Chegou aos 20 anos e parou. A gente fala dos técnicos que são muito rigorosos, né? O seu Enio, com aquele jeitinho, o que ele dizia pro Vink na beira do campo, mas tu é burro, hein, Vink? Ele dizia bem assim. Eu tenho uma passagem fantástica. E mostrava como é, faz assim. Eu vejo todo mundo falar do Enio, o Rec, do falecido Enio. Eu tenho uma passagem fantástica. Eu narrei o enterro do seu Enio. Eu tenho uma passagem fantástica. Meu pai faleceu, eu estava concentrado para um jogo contra o Novo Hamburgo, aqui em Novo Hamburgo, concentrado lá no campo do Juventude, lá no Alfredo Jaconi. Meu pai faleceu mais ou menos aí pelas 10h30 da noite, 11 horas, chegou minha família lá para me buscar. Meu pai faleceu, pô. Saí do jogo, óbvio. E na quarta-feira eu tinha um jogo. Simplesmente o último jogo do campeonato de 1977 era um Caju, no campo do Caxias. Puxa. E o seu Enio Andrade foi, eu chego meio emocionado. Foi lá em casa, na minha casa, na segunda-feira, meu pai faleceu no sábado à noite. A Juventude jogou no domingo contra o Novo Hamburgo, tá? Aqui em Novo Hamburgo. Empatou o jogo, 0-0, 1-1, não me lembro. E na segunda-feira, o Enio Andrade e o professor Heroíno Machado foram lá na minha casa pedir se eu tinha condição de jogar o clássico Caju. Eu podia concentrar. Para eu concentrar. Eu disse que não tinha como, não tinha, faleceu de acidente de carro. E choramos juntos, o Enio Andrade.
esse maestro aí que a gente tem como referência. E você treinou, uma lenda. Você treinou o Cruzeiro, sabe o nome que ele tem lá, né? Mas ele era o Mano Menezes. Fantástico. Aonde ele treinou, né? Seu Enes, que é onde treinou? Não, em Recife. O primeiro lugar que ele ficou famoso foi em Recife. Esse mágico do futebol chamado... Ia no hotel onde a gente estava, no Normandie. Ele ficava sempre no Normandie, lá em Belo Horizonte. Quando ele sabia que a gente chegava, ia lá e esvaziava o uísque da geladeira. E ainda me chamava de cadela. Mas faz parte, né? Faz parte. Para aguentar todo mundo tem que tomar um pouquinho. Seu Enes, mas aqui, tu já veio me encher o saco desse teu gravador. A gente sabia que ele ia dar entrevista daí. Sim. Não vou te falar nada, não vou falar nada. Primeiro eu vou pitar aqui, fumar. Depois é que eu vou ter um papo com você. Eu às vezes ia lá no bar da Beth entrevistar ele tomando uísque com o Milton Jung. Né? É verdade. É isso aí. Qualquer coisa que acontecia, ele dizia pra mim, eu vou te entregar pro Miltinho. Tá impossível. Recordações, né? É por isso que é bom às vezes ficar velho. Os caras falam, tu é velho, tá? Mas isso é bom. É melhor ficar velho do que morrer novo, né, tia? O Celso Cruzeiro já tá avô 2 vezes, né? 2 vezes, graças a Deus. Essa cara de gurizão aí, né? Graças a Deus. 2 netos. Um casal. 1-0 Palmeiras, está ganhando do São Paulo, é bom resultado. A Chapecoense segue ganhando do Atlético Mineiro, né? Jogos das 7h30 da noite. Então ainda está começando a rodada. São 2 jogos interessantes. O outro é Avaí e Fortaleza. Está 0-0. Deve ter. Está dando a lógica. Deve estar assim mais ou menos com 5 mil torcedores, mais ou menos. Não, menos. Menos. Porra, é que não faz isso. Se tiver chovendo no Floripa ainda. 300. O Floripa tem mais o que fazer. 300 torcedores. Falasse do Veiga, hoje à tarde eu recebi aqui dos amigos a provável, entre aspas, lista de dispensas do Palmeiras para 2020. Vamos ver, essa é boa. Jailson, Jean, Dracena, Antônio Carlos, Johan, o Veiga, Borja, Daverson, Henrique Dourado e Carlos Eduardo. Algum não serve? Pô, o Johan, o Veiga, o Carlos Eduardo, pô. O Daverson, eu vou te dizer que pra mim é meio sassá, assim, eu fico com medo. E dúvidas tem o Matheus Fernandes, o Diogo Barbosa... Mas tu fala como torcedor, né? Como torcedor, Diego. Ah, tá bom. Zé Rafael. O Zé Rafael também? Zé Rafael tá aqui com dúvidas. Provável lista de dispensa do Palmeiras. Só que é provável, né? É porque o Davidson hoje está jogando. Tem que falar com o Alexandre Matos. Tu sabe da história do Alexandre? Eu sei de várias histórias do Alexandre. Palmeiras não vai colocando palmeiras.com.br lista de dispensa com preço, né? Não, mas começa a surgir. O Celso disse que sabe várias do Alexandre. O Alexandre começou comigo no Cruzeiro, rapaz. Mas você sabe a última do Alexandre? A última do Alexandre, não sei. E essa ele balançou feio. O Alexandre Matos é o gerente do futebol do Palmeiras, para quem não sabe. E ele é o que organiza o subsídio. O secretário dele é o Cícero, né? É, o Cícero. Cícero Souza, né? Ele que organiza o subsídio para as residências, para o aluguel que é pago pelo Palmeiras, nos casos em que o Palmeiras paga, outros não, né? Mas quando o Palmeiras paga. E os apartamentos são dele. E ele tinha que aumentar o valor do aluguel. Então ele aumentou o subsídio para os jogadores. Para esse dinheiro respingar nele. Parece que são 30. Ele tem 30 apartamentos? 30, ô Maurício, como é? Não, é da comissão técnica também, não sei se são 20 e pouco, sei lá quanto. Inclusive o Cebola. O Cebola tinha, parece que 5 mil de auxílio moradia, passou para 10 mil. Aí aumentou um pouco o aluguel, claro. Mas isso é bom. É gestor, né, cara? Sim, gestor público. A gestor pública aí pode ser. Bah. Privado não dá certo, né? E aí ele balançou. Aí só balançou. Não caiu. Que beleza, né, cara? Aí balançou. Tem que fazer o quê pra cair? Aí surgiu a notícia do Rodrigo Caetano. Eu não preciso fazer muita coisa pra cair, sério. Aí surgiu a notícia do Rodrigo Caetano. Acho que botar ele pra treinar, pronto. Bota ele pra treinar, que estoque resolve o problema. Sabe que eu ia até sugerir uma votação, né? Entre as torcidas de Grêmio Internacional, a estátua pro Celso Rotti. Botava no meio do Olímpico e do Beira-Rio, ali naquela praça. Tá maluco, Rex? Deixa assim que tá bom. Na praça da Alfândega. Deixa só a estátua pro... Como é que é? O Fernandão? Mercado Público lá no Tá bom pra ele. Pérez. O Celso que treinou mais vezes Grêmio Internacional. Ou o Cláudio ganha? Cláudio ganha. Claudião tem mais? Não, soma. Mais tempo? Não sei. Tempo ou vezes? Não tem sei. que ver tempo ou vezes. Não sei. 1-0 Fortaleza.
Olha aí, ó. Fora de casa. Eu tô vendo. Tô vendo. Esse aí tinha que ser um 0x0, né? Não, ou vai ganhar. Havaí tem que ganhar. Pra quem nós estamos torcendo? Vamos ter que virar esse jogo aí. Vai ter que ter mala no intervalo. Olha aqui, ó, Paulão. Pô, mas essa Paulão fez o gol. essa do Alexandre, olha, rapaz, o Alexandre, mineirinho, quietinho. Comedor de queijo com goiabata. O Alexandre começou comigo no Cruzeiro, cara. Ele já tinha essas questões? Ele tinha trabalhado no América Mineiro, na segunda divisão. Aí foi pro Cruzeiro. Temos passagens fantásticas juntos. Alexandre Matos. Virou doutor Alexandre Matos. Igual o Rodrigo Caetano virou o seu Rodrigo Caetano. Começou comigo no Grêmio. O que tu quer dizer que tu tá com vontade de dizer e não diz? Mas o que ele aprontava? Mérito deles, é isso aí que eu queria dizer. Ah, tá. São os caras que têm o mérito. São bons trabalhadores. É irônico, né? O que é isso, velho? Tá louco? O Serginho te incomodava muito lá? Serginho fantástico como assessor de imprensa. Eu só me ferrava? Só me segurava. O Serginho fazia reunião antes O Serginho fazia reunião antes da entrevista. Celso, vem cá. Calma. Vem cá, senta aí. Vai ter na sala do Grêmio. Na sala do Grêmio. Pelotinha. Na sala do Grêmio, calma. Ó, o assunto é esse. Calma. Relaxa, toma um copo d'água. E pior que na época não era coletiva, né? Era individual, cada um com um. Meu Deus do céu, era um inferno aquilo. Hoje é uma maravilha. Sabe qual foi o gol do Paulão hoje? De bicicleta de novo? Olha aí. De novo, tá chamando, hein? Tu chamou ali, tu cantou. De bicicleta. Mas aquela bicicleta que ele fez naquele gol do Internacional foi uma coisa extraordinária. Ele deu-lhe uma bomba no goleiro, mas assim da distância. Mas esse é o Paulão. O Paulão não tem muita medida. O que ele faz, ele faz. E como lançava, né? Pô, o cara dizia... O Paulão não tem muita medida. O que ele faz, ele faz. Se é pra ti, ó, ótimo. Os técnicos diziam pra ele, não lança, Paulão. Ele passava o jogo inteiro querendo bola longa. Lançava o jogo inteiro. E Paulão, eu me lembro do Paulão. De trivela, era bonito o troço. O Paulo, quando veio pro Grêmio... Lembra a primeira vez? Isso foi o Renato, não foi? Foi o Renato. Chacota. Ele foi muito bem, porque o Paulão... Mas na arrancada. Mas tu lembra na arrancada? Vendido pra China. O estádio ria em voz alta. Exatamente. No primeiro jogo, dava pra ouvir o riso do estádio inteiro. O Paulo é tipo fantástico. O Valdir, aquele lateral do Inter, lembra? Lembro do Valdir, claro. Que ano foi o Paulão no Grêmio? 2000 e... Foi na primeira passagem do Renato. Não, depois, 10, ele veio com o Renato. 2010. Ele veio com o Renato. 11, 10 então? 10, 11. E aí logo depois ele foi pra China depois, né? Foi vendido por 4 milhões de vendido dólares. bem. 2010, acho que foi 2010. Quando 4 milhões de dólares era dinheiro ainda. Né? Eu acho que foi antes ainda. Hein? Oi? 2010 não. 2010 ele estava no Inter. Não, estava no Grêmio. Não, tô confundindo. O Inter ele estava em 16. Desculpa. 2010 ganhamos uma É que ele teve em 2 momentos contigo. Não se ganhou Libertadores, não. Ninguém fala. Foi o Fossati eu ganhei uma Libertadores. Ninguém fala da Libertadores 2010. Foi Fossati? Só 2006. Foi Fossati, Acho que foi o Fossati que ganhou. Acho que foi o Fossati. Eles te trouxeram só por fazer. Fica aí. Te ganhar do São Paulo só. Gol do Juliano aqui. Ganhar do São Paulo com a estátua. Como estátua? Sim, o Fernandão jogou contra nós, né? Ah, é verdade. Não. Tá bom, Rec. O Fernandão estava naquele time? Time do São Paulo. 2010. 2010 o Fernandão estava no São Paulo. As coisas, o pessoal esquece. Mas não jogou. Mas como que não jogou, velho? 2010 o Fernandão era titular Por do São favor, Paulo. aí pede pra tua produção aí te ajudar. Maurício é bom nessas coisas. Maurício vai pro celular e rapidinho. Mas ele não estava com moral lá no São Paulo, porque ele jogou com o Inter aqui. Com o São Paulo e foi expulso. Foi expulso no primeiro tempo, com 15 minutos de jogo. Ou foi com o Goiás? Que ele foi expulso. Foi expulso com o Goiás. Com o Goiás. 15 minutos no primeiro tempo, um pé alto assim. Estátua. Expulso. Não fale muito, estátua. Fica ali parado. Romário. Fernandão, Dagoberto e Ricardo Oliveira. Tá vendo? Maurício te ajudou. Eu acho que era o Fossati que tava. Tu acha? Mas ele deixou tudo pronto pra ti. Certamente. Ele jogava no 3-5-2, jogava não sei o quê. Aquele gol da fumacinha foi do Juliano, que marcou contra o São Paulo aqui, 1-0. Golaço do Juliano. Melhor jogador da Libertadores. Escolhido pela Conmebol. Alguns dizem que foi o D'Alessandro. O D'Alessandro foi o melhor do El País. O Juliano depois fez um outro golaço também num outro jogo. Na decisão? Não, eu tô falando depois, na passagem dele pelo Grêmio também fez um. Ah, sim. Fez vários. Foi num Grenal, ele fez um.
No Grenal do 4x1. Não, acho que não. Acho que foi... Bom O guri. Grenal do 4x1 foi ele e o Alan Ruiz. O placar tá bem latente. O placar tá bem latente, não vai lembrar do placar? 5x0. O placar tá bem latente. Marcou bem, né? O placar tá bem latente. Tava esquecendo. Só não foi 6 porque teve o pênalti perdido ainda, né? Douglas errou um pênalti. Tu vê, o Serginho até hoje lamenta esse pênalti perdido. E se não fosse o VAR recentemente agora, tava complicado também. Aliás, tem jogadores, e aí entra o que o Celso reclama às vezes do não reconhecimento. Eu não estou reclamando de nada. Não, reclama por assim. Quem é que reclamou, rapaz? Tá implícito assim, eu não sou burro. Olha aqui. Eu não sou burro muito, né? Olha aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Aí vão dizer, amanhã vão dizer assim, pô, o Celso Roth sorridente no programa do Mas é claro. Aqui a gente fala de futebol. Olha aqui, ó. O Felipão, ele recuperou 2 caras que foram fundamentais nas conquistas do Grêmio. Douglas e Michael. Sim. Ninguém bancava o Michael. Felipão bancou. Era uma reestruturação. Tinha que pegar jogadores baratos. O Michael saiu corrido de São Paulo. E o Muricy não queria que ele saísse. Não, é verdade. Muricy não queria que ele saísse. Porque deixa a torcida vaiar. Deixa. Não dá bola pra torcida. Não dá bola pra torcida. O Muricy pediu pra ele ficar. Ele não quis. E ele disse, não, Mas a chega. gente recupera alguns jogadores. Outros não dá, né? Eu lembro uma das vezes que eu trabalhei no Grêmio, a polêmica era, conseguem jogar juntos Douglas e Marquinhos? Lembra? Era não era Marquinhos. Era uma polêmica. O Marquinhos, ali, que jogou no Avaí, agora terminou a carreira dele. Está lá como diretor do Avaí. Não lembram disso? Sim. Vamos jogar juntos? Eu disse, se eles se entenderem, jogam juntos. Acabaram jogando juntos. E vocês não acreditam quem é que levava o Douglas. Era o Marquinhos. Tinha mais velocidade? Não. Marquinhos, Cabeça do Douglas. Impressionante. Tanto que levou o Douglas, tá no Avaí agora lá, né? Pampas Prime, pra gente comemorar aí o dia a dia, relação direta com o produtor, a carne é da melhor qualidade, preços de mercado. Tem gente que olha a carne, a beleza da carne, né, acha que o preço é maior, não é. Casimiro de Abreu 1212, antigo posto Figueroa, telefone 35740504. Pampas Prime. Quer ver, Celso, eu assando aí, ó? O quê? Essa eu quero ver. O quê? Não, assim não. Eu só tava. O vídeo que eu vou colocar ainda estava preparando a carne, não estava assando ainda. Tá, mas Até porque meteu a mão. A minha, aquela é giratória. Não. Essa é de gaúcha. O churrasco, sagrado churrasco do final de semana, e a carne, claro, é da Pampas Prime, lá na Casimiro de Abreu 1212. Olha só quanta maravilha aqui, ó. Aqui tá a carne. Aqui temos hoje um contrafilé, um assado de tira, a famosa pancetta, que é o porquinho, o vazio tradicional, a farofinha pronta com amêndoa, né? A linguiça caseira, linguiça de carne de gado, tá aqui, ó, maravilhosa, carvãozinho, Pampas Prime tá ali, tá aqui o pão, né, de alho, o queijinho, coalho, e aqui tá a churrasqueira, né? Pois sem ela não tem como. Agora não tem como mesmo é você evitar dinheiro na Casimiro de Abreu 1212, Pampas Prime. A farinha com o que ali? Farinha com castra. Mas tu tá amendo. Aí é muita Nutella. Meio dia, né? Aí é muita Nutella, né? Edgar, tá churrasquinho e Nutella. O Edgar tinha o DT. O detector de tias. Hoje eu não vou falar muito isso aí da confusão. Já que o Carbone tá contigo aqui, tu podia... Politicamente correto. Hein, Rec, a gente podia armar com o Carbone lá, fazer um churrasco na rua da loja dele, igual a gente já fez uma vez lá. Ah, tu tava naquele churrasco? Dá pra agitar com o Carbone lá. Ele assou do outro lado, né? Lembra? Sim. Foi do lado da boate ali. Na frente da loja começou, passou pro outro lado. Tu tava naquela inauguração ali? Claro. Pá, espetáculo. Comemos uns 15 quilos de carne ali. E era uma fila de gente grafina. Tu era um... Tinha o chinelo também. Tu também fazia tempo que eu não ouvia esse Tinha os chinelo também. Como é que tinha os puçuca? Mas a festa de final do ano do Cadeira Cativa, hein, Rec? Olha, fazer lá na frente do vai bem, a festa Carbone. Tá armado já. O Rec, cuidado. Se faltar cerveja, tem a gasolina ali do posto. Não, eu estou cuidado. Tem uns que até a gasolina vai, né? Tem uns que tem que cuidar. Já voltamos. Muito bem, diga, Vitor.
Não, eu tava falando pro Rec aqui que minha avó fica brava comigo que eu não aviso que eu venho no programa e ela tá assistindo e... Tua avó é a outra ou é a esposa do Lauro? Não, a esposa do Lauro, Maria Helena, Ela tá gosta mandando um de futebol. abraço pro Ela que Serginho ensinou aqui. o Lauro a falar de futebol. O pouco que ele sabe, ele aprendeu com ela. O pouco que ele sabe. O pouco que ele sabe. O Lauro é um dos poucos concursos que tem na sociedade. É verdade. Todo mundo quer homenagear o Lauro, todo mundo quer premiar o Lauro, Mas todo mundo merece, quer né? convidar o Lauro. Né? Merece. Faz Bom, falta, claro, hein? claro. Faz falta no rádio. Olha, comentando. gente, brincadeira, Olha. brincadeiraça. Bah. Quem sabe alegria. volta, né? É. Tá com, Fez 80 agora? Ele agora está na contagem regressiva, tamanha é a neurose do Lauro Quadros, que ele está na contagem regressiva para os 90. Faltam 3.000 e não sei quantos dias para os 90. Eu vou te dizer uma coisa, a dos 80... E ele fala todo dia, a contagem regressiva. A dos 80 começou uns 3 anos antes. Mas aqui, começou aqui. Mas essa dos 90 eu não sabia que já tinha começado. Não, já começou, faltam 3.000 e não sei quantos dias. E caminhando todos os dias, né? Sim. 6 quilômetros. 6 quilômetros por dia, come 5 vezes frutas por dia, se pesa 6 vezes ao dia. Não, mas aí já tá... Aí é um psicólogo. Mas tudo bem. Você Se ia manteve ver- assim até os 80? Você ia vir no mesmo dia que ele. Essa vez. Porque a gente sempre traz uma estrela junto com o Lauro, entendeu? Porque tem que ser mais ou menos. O Lauro é a estrela, do mesmo né? patamar, não, tu e ele. Aí, para manter o nível, né? Mas aí não casou. Não casou, mas quem sabe. Era quando? Na segunda, né? Segunda, aí ele não podia, tinha que vir na terça, tu não podia, ia vir na terça, não pôde vir na Eu quarta. não consegui sair de Porto Alegre. Eu tô tomando de balão essa semana que não vai fazer. Não, O príncipe já Eu vem na dei balão sexta. também segunda-feira. Tu é outro sem Segunda-feira, vergonha. eu tinha um jogo de tênis. Eu tinha um Muito jogo- obrigado. E eu terça no Bruno. Eu tinha um jogo de tênis e eu não tive como. Sabe que o Edgar, hoje estou citando o Edgar Schmidt, sabe o que o Edgar Schmidt fez uma vez? Porque era obrigação naquela época ir a programa de esportes, hoje é uma gentileza. Mas quem não fosse, o pau comia, Pau comia. a vida Bah. inteira. E o Edgar Schmidt uma vez botou uma mala no lugar do convidado. Se eu não me engano, era o presidente Odoni. Ele botou uma mala e disse, mas Edgar, isso aí não pode fazer, Edgar. Não vou botar essa mala aqui. Já trouxe. E botou? Botou uma mala. Que coisa, hein? E nós fizemos depois, eu e o Edgar, poder, um troféu mala do ano, mas nunca entregamos, pipocamos. Eu tenho até hoje lá em casa um troféu de pedra, que era para escolher o mala do No ano. Correio do Povo a gente tinha, te lembra? Mas aí Sim, mas aí era aquela entre os sacanagem colegas, nossa. né? Injustamente eu fui eleito um ano. Faz tempo que eu não vejo o presidente Odoni, cara. Ó, o Maurício está dizendo que eu tendo o troféu em casa, provavelmente tenha sido eu que ganhei. Não, foi uma outra, foi uma outra senhora. Foi uma outra senhora que ganhou. Bom, aconteceu agora, e aí quero a opinião de vocês sobre esse negócio de VAR aí, de árbitro e tal. O árbitro não marcou uma falta marcou uma falta que deu prosseguimento e o Davidson fez o gol. E ele marcou uma falta e aí não tinha mais o que fazer, porque ele tinha apitado. Senão seria 2-0 pro Palmeiras. Vê que coincidência. Peraí. Ele marcou uma falta por ele? Inexistente. Mas por ele? Por ele. Tá. Ele marcou a falta. Marcou a falta. E depois o VAR disse que não foi. Não. O Davidson continuou e fez o gol. Tá. Só que o jogo já estava parado. Só que o jogo VAR já não pode estava nem parado. analisar. Não tem Tá, nada. mas e aí? Não, podia estar 2-0 pro Palmeiras. Esse é o normal. Esse era o normal, né? Não, ele Era o que apitou, acontecia apitou. antes, né? Só que ele errou. Ele errou, não Mas houve ele, falta. na realidade, assim, o erro dele não foi nem ter apitado a falta. O erro dele foi não atendendo a determinação da FIFA, Isso. ter se precipitado. Ele errou 2 vezes. Ter se precipitado e ter apitado. Porque o que eles determinam é que o bandeirinha, por exemplo, tu vê, deixa concluir, depois, se sair o gol, tu levanta. Ah, mas não Mas como depende esse... aonde é a falta. Isso que eu ia dizer, não tem Foi como no meio do saber. campo. No meio do campo aí ele segue que nem um louco e bate em gol. E foi o que aconteceu. Mas qual foi? Corinthians e Cruzeiro? Que foi o gol a favor do Cruzeiro? Exatamente. Que aí o erro foi, porque ninguém zagueiro fez nada. parou. O zagueiro parou porque, O- porque achou que tinha sido impedimento. A maior é da Copa do Mundo Mas, de mas o 78. Bandeira levantou, né? Mas eu não sei se o Bandeira Eu acho que o Bandeira levantou. Eu acho que o Bandeira A levantou. maior precisão de um árbitro na história do futebol, desde Charles Miller, é 1978. O cara cobra o escanteio no ar, terminou o tempo, justo terminou o gol. Gol do Brasil. É, Contra a Escócia, né? foi. Justo terminou na cobrança do escanteio, mas vai me ser lembro. imbecil assim. Eu me lembro. É? Virou E de aí? costas.
Isso nem Lagoa Vermelha, que é outro... Nem Lagoa Vermelha. que é outro país. Só no Gaúchão aí, que os caras faziam o Campeonato Gaúcho na prorrogação, como é que era? Com o tempo corrido. O tempo corrido, não contava o intervalo, né? Os 30 Vamos minutos. criar uma polêmica. Segunda que ele já te dá. Não, essa é pro meu colega Carlos Simon. Carlos Simon. É a segunda porrada que ele já te dá. Não é em ti, Vitor. Essa é no Simon. Mas Aquela ele fez. Não existe, né? Ele inventou uma Vitor? de vez em quando levanta umas placas também. Já cresce pro Grêmio de uns 12, 15. Até empatar. Márcio Chagas. Rola também, né? Acontece. Cada um tem seu árbitro, né? Inter e 15, né? Acho que era Inter e 15. Que aí era pra ser 20, deu 12 minutos, ele deu assim. Sim, mas daí nós fomos... Era 2005, não é? Ô, Simon, o que houve? Teu relógio não está funcionando? Tempo é corrido. Tempo é corrido a prorrogação, não contava virar. Nos deu um carteiraço ainda. Vocês é que não sabem Não sabem nada. Um olhava pro outro assim, né? Não é possível, será que não... Como nunca foi assim? Campeonato Gaúcho 2005, né? Eu acho que foi 2000. Muricy. 2005. 2 gols do Souza. Meu colega de faculdade. Carlos O Simon. zagueiro era o Alexandre Lopes, que era o capitão. E ele dizia qual era o time dele na faculdade. Não precisa saber. Já voltamos. Dois a 0 Palmeiras. Agora sim. Agora começou a melhorar o troço. Vamos acertar aqui então. Não, esse é um bom resultado para nós. Posso ficar com a quarta vaga? Não, que quarta vaga? Que isso? Aí Todo mundo ficou diz, aqui, eu, cara. por exemplo, não. Dá para negociar? Não, senhor. A minha torcida, vamos dizer, eu não sei onde é que eu ouvi esses dias, alguém dizendo que era burrice torcer secar o Flamengo contra o River. Eu disse. Eu vou torcer pro River Plate. Eu disse que era burrice. Por quê? Pô, fecha uma vaga. Tu acha que vai fechar do Inter? E aí vai ficar... Quem é que vai ser o sétimo? Tá o Sadinho hoje, o Serginho. Esse jogo é no campo do Palmeiras? É. É no Aliança? É. Interessante, né? Esse pessoal, o Grêmio Internacional, o Serginho e o Vitor, né? Até esses dias estavam disputando o título, né? Tanto da Copa do Brasil como da Libertadores. Agora estão sonhando com a quarta vaga, quinta vaga, sexta vaga. É o que resta, a né? vida, né? A vida vai, né? Nada como um dia após o outro. A vida segue. Olha aqui, ó. 60 a 67. O quê? Palmeiras. Com o Flamengo. Olha. Quem é o próximo jogo do Flamengo? Essa vitória de hoje é emblemática do mano. Quem é essa? O Flamengo joga contra quem hoje? Até posso Hoje colocar amanhã. aqui. Quem é que joga? Flamengo pega Flamengo? Flamengo pega o Goiás em Goiânia. Depois o Corinthians em casa. E eu ouvi, Rec, não sei se vocês vão confirmar, Quando começar a chegar perto da pouco que que pode esse complicar. jogo do Flamengo tentaram comprar o mando e o Goiás não vendeu. O Goiás não vende. Olha aqui, ó. O que vocês querem saber aí? O próximo jogo do Flamengo? Não, era isso. Goiás, tu já desce? E o outro é Corinthians. Depois, vamos ver aqui a sequência. E o Palmeiras. Depois o Flamengo joga com o Botafogo. Olha, tem uma sequência nojenta aí. Não, para. E o Nojento Palmeiras? é o Goiás, Corinthians e Botafogo. Palmeiras é o Ceará em casa. Palmeiras pega o Ceará em casa. Ceará em casa e Vasco no Rio. Tá aqui. Vasco no dia... Esse jogo é muito importante, Palmeiras. Palmeiras ratificar essa vitória. Hoje, né? Não, mas já tá 2-0, já teve um gol anulado. Ok, mas tem que ratificar, né? Estão jogando, não estão? Estão jogando. Terminou já ainda? Não. Só termina quando acaba, né? O Celso é cachorro mordido de cobra, tem medo de linguiça. E falar em linguiça, tem que ter medo. Põe pras Prime. Linguiça caseira, cara, feita com carne. Já voltamos. Padaria Laúde, faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, na Assis Brasil 641. Encomendas 3362-2020. A festa toda é com a Laúde. Sanar Farmácias, mais de 150 lojas Sanar em todo o estado do Rio Grande do Sul. Sanar Farmácias é o melhor atendimento. Onde tem saúde, tem Sanar. Peça seu cartão Fidelize. Um programa de descontos da Sanar Farmácias. Até 70% de desconto para você.
FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue Televendas 34666133, fache.com.br. Quero falar com você, motorista de aplicativo. Precisa trabalhar sossegado, sabendo que o seu veículo estará com proteção total para qualquer tipo de dano, sem pagar mais caro por isso? Vá proteger o seu carro com a Bem Protege. Proteção total para veículo de aplicativo, sem análise de perfil do condutor, sem pesquisa de SPC Serasa. Cobertura completa, 100% da FIP em caso de roubo, furto ou perda total. Assistência 24 horas. Cobertura de 100 mil contra terceiros, carro reserva e muito mais. Entre em contato agora, faça sua cotação e rode protegido com valores que cabem no seu bolso. WhatsApp 995265500. Bem Protege, mandar um abraço para o Emerson lá. Da Bem Protege. Central de Imóveis, empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Um abraço para o nosso Domênico Vaca. Faça com mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. centraldeimóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínio como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio, 381-385. Quem deve ser o centroavante do Grêmio? Titular. Tardelli. O Luciano entrou bem na última partida. Não gostou do Luciano no último jogo? Bom, o Tardelli pode recuar o Tardelli e botar o Luciano. Agora, nesse momento que o Grêmio está sem o Jean-Pierre, né? Mas acho que quando vier o Jean-Pierre, acho que tem que botar o Tardelli. Agora só falta o Renato colocar o André hoje e deixar o Luciano fora. Falta 10 minutos para anunciar a escalação, se é que não anunciou ainda, né? O jogo não é às 9h30. Olha aqui, ó, o João Padeiro tá ligando, mandando um abraço para vocês também. Obrigado, Um abraço pro João Padeiro também. É isso aí. Quem sabe quem vai jogar, quem deve ser o centroavante do Grêmio, é o Renato. Tu acha que ele é bem pago para isso? Tu acha que ele é bem pago? Muito bem pago. Tu acha que terminou o ciclo do Renato ou não? Não acho nada. Quem tem que achar isso é o presidente dele. Mas eu não acho nada. Eu acho o Renato uma entidade. Dentro dessas leituras do futebol. Dentro dessas leituras do futebol. É. O que tu quer dizer com isso, velho? A história do futebol, esse massacre que é contra os treinadores, que nunca envolvem o Alguns, Renato. né, Rec? Não Nunca todos. envolve Não o Renato. todos. Massacre para alguns. Tu acha que a imprensa tem medo do Renato? Não sei, tu que me diga. Não sei. Eu não tenho acompanhado assim. Mas acho que o Renato tem méritos. E, claro, todo mundo sabe disso. O Renato ganhou aí títulos importantíssimos para o Grêmio, que há muito tempo o Grêmio não ganhava. É verdade. Então ele está queimando uma gordura. Eu acho que é isso, só isso. Eu acho que tem que esperar, acho que não é o momento. Eu li muita Mas tu coisa. me provoca. É que uma semana, assim, ó. Uma semana é muito pouco tempo ainda para fazer uma avaliação. Eu li sobre o trabalho dele. Acho que não é a hora daqui a pouco, né? A gente aqui talvez até possa fazer, mas eu, por exemplo, não me arrisco. A gente não. Mas depende muito dele mesmo. É que eu acho Essa frase não é pretensiosa, que depende só dele, que ele manda e desmanda. Tem que ver se ele está afim. Porque o Renato, antigamente, ele ficava afim um ano só. Mas agora ele está emendando. É uma surpresa agradável. Sim, mas é o tempo, Rec. O tempo é o pai de todos. Todo mundo amadurece, Rec. Mas bom, mas ele não queria. Assim, mas eu vou te dizer, eu não sei. Ele já era velhinho. Eu acho que tem que poder parar um pouco, esperar um pouco agora, deixa passar, deixa baixar a poeira. Não é nem a hora de decidir, olha, vai ficar ou não vai ficar. Acho que a coisa tem que ser parada, pensada e avaliada depois, para ver se vale a pena permanecer. Continua prudente, né? Outro... Segurava o Celso, agora tu quer segurar essa situação. Mas é o que tem que fazer, Reg. É muito catedrático. Muito. É. Não, mas não é. Na base da emoção não adianta, velho. Não vai conseguir ganhar nada. O pior é que ele já jogou bem contra o Botafogo. Mas quem é que tá na base da emoção? A direção tem do Grêmio? Tem uma coisa que eu vejo todo mundo criticar, porque o Celso, o Renato tem linha direta com o presidente. Tem que ter. Que novidade. Mas tem que ter. É assim que funciona. Quer dizer assim que o Celso também atropelava? Não estou dizendo que atropelava. Tem que ter linha direta com o presidente. Tem que ter. Quem será o próximo presidente do Internacional, aproveitando a deixa? Vitor Grunberg, do Convergência Colorada. Vocês vão lançar candidato próprio ou não? Reg, nós estamos em outubro, nem novembro ainda. Salvo por 2 dias. Tá ficando bom, né? Estamos longe ainda. Mas já está tudo encaminhado. Mas é verdade. Cadê que é a eleição? Final do ano que vem. Tem muita água para rolar ainda. Eu nem penso em eleição, não é momento. Nós do Convergência, como o Rex citou, estamos na gestão, fazendo parte com alguns integrantes numa aliança que se iniciou em 2017, segue até hoje.
Não sei o dia de amanhã, se a aliança vai seguir, se não vai, esse ano, ano que vem. Mas o seguinte, o dia de hoje é esse. Estamos fazendo esse trabalho, não estou pensando em eleição. Ano que vem, claro que vamos ter que trabalhar, não vou ficar aqui enrolando que nós vamos decidir se vai ter candidatura ou não vai ter em novembro, véspera da eleição. Não é isso. Sim. Mas é momento de focar, preparar o ano que vem, terminar bem esse ano. O Celso mesmo estava dizendo, um dia após o outro, estava na Libertadores, caiu nas quartas, perdeu o título da Copa do Brasil na final, mas bom, o ano não acabou. Tem que garantir na Libertadores do ano que vem. E aí sim, vamos encaminhar o ano que vem. E aí, isso encaminhado, a gente pensa em eleição. Vocês têm medo de Grenal? Medo? Sempre. Eu ouvi alguém falar esses tempos atrás que Grenal só é bom pro torcedor. Para quem trabalha... Quem falou? Quem falou isso? Quem é que falou isso? Quem trabalha gosta de Grenal. Celso. É um sofrimento sempre, tá louco. Tá louco. Se sofre antes, durante, depois. É um sofrimento. E às vezes a vida depois inteira. não, depende. O Celso meteu 5 no Grêmio. Tudo depende. O Celso fez o 5-2. 5-2, tá bem? 5-0 presidente Pedro Aonde Paulo... foi? Lá no Olímpico. No Olímpico. Presidente Pedro Paulo Zacchi chorava na entrevista dizendo: vinguei o meu falecido pai. Engessou o Fabiano? Não foi naquela que engessou o Fabiano? Nos passou a perna. Nos passou a perna. Não foi naquela. Foi no 1-0 da conquista do título. Foi no 1-0 do tornozelo? Foi. Que ele deixou o Roger caído. Não, aquele foi e o Mauro Galvão. Ensinou o Jorge Jesus essa. Aquele foi o duelo dos Anjos, não foi? 5-2? 5-2 foi o duelo dos Anjos. Também pegou uma barbadinha. O Grêmio estava estreando 4 jogadores. Mas é sempre assim, ó. Pegou a barbadinha, ele dos Anjos. Pegou o do Fossati, já estava pronto. É sempre assim. Não, assim vai. Tu vai ter que nascer de novo. Para alguns é uma coisa, para outros é outra. Teve que ouvir mudar, não mudando. Mudar, não mudando. Mas tu tá na história, Celso, tu tá na história. Tô. Que bom, né? Há quantos anos o Inter não goleava o Grêmio? Né? É verdade. Num ano acidentado, 97, ganhou do Grêmio, tendo um time que estava se formando no Internacional. Ia ser um crime, né? Depois confirmou. Sim. Ele conseguiu formar um baita time. Aquele que nós citamos antes aí. Grêmio campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo. Treinador Evaristo de Macedo. 97. Titio Evaristo jogava um velho pra cima e disse: velho vai infartar. Que é uma pessoa que eu adoro, Evaristo. Eu adoro Evaristo. Olha aqui, meu filho. Eu fui entrevistar o Evaristo, ele estava lendo um jornal naquele dia, antes do jogo. E aí, tudo bem? Mas como, meu filho, tu vem me dizer que tá tudo bem? Eu não estou lhe perguntando. Mas não tá tudo bem, eu vou ter que botar o Otacílio e o João Antônio jogar contra 100 mil pessoas. E tu às 8 horas da manhã me incomodando, nem tomei café e querem me perguntar se tá tudo bem. Rodrigo Fábio. Mas também ele tinha razão. Rodrigo Fábio contava uma deles, que o Rodrigo Fábio Rodrigo Fábio tinha brigado no Flamengo com o Romário. E aí, então, o Rodrigo Fábio no banco. Não, claro. Brigou com o Romário. Brigou com uma estátua. Aí o Rodrigo chegou e falou: vem cá, meu filho, aí quando é que tu vai. Quando é que vai cortar esse cabelo? Arruma esse teu cabelo, tá com o cabelo meio comprido, né? Quando é que vai cortar? Vou cortar quando o senhor me botar titular. Ih, meu filho, então vai virar Jesus Cristo. Ih, meu filho, vai virar Jesus Cristo, então esquece. Celso, do ano que vem, voltamos pro batente, não? Tu tá muito exigente, né? Não tô exigente nada, Rec. Não tem. Voltamos sim, vamos voltar. Ano que vem... Vamos voltar, claro. Bateu na trave esse ano, Celso? Algumas vezes. Tu não quis pegar bronquite. Ainda dá tempo. Chega 2016, 2015, chega, né, Rec? Tem 10 rodadas ainda, Celso. Ainda tem. E tem várias alternativas. Tem que reagir o Avaí, né? No caso do Fortaleza. Eu estou muito preocupado. Tem que reagir o Avaí hoje, tu diz? Hoje? Tá. Avaí contra o Fortaleza. Sim. E a Chapecoense está ganhando do Atlético Mineiro. Mas a Fortaleza, a Chapecoense já foi. Chape já foi, o Avaí já foi também. Obrigado, senhores. Nada. Fizemos um bom abraço programa. Esperamos que sim, né? Até amanhã, às 9 da noite. Aí. Os jogos estão jogando? Não, 7 da noite. 7 da noite. 7 da noite. 7.